Fala pessoal, aqui quem vos fala é Felipe Albano. Eu estive aí alguns dias afastado, né? Tive alguns empecilhos para estar gravando os vídeos aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos voltar e voltar com força total, beleza? Uma notícia inicial que eu quero passar para vocês é de uma entrevista que o Alexandre Pássaro deu aí para a Rádio Transamérica, informando que o São Paulo está de olho em 3 nomes. Quais são esses 3 nomes, Felipe? Lucas Moura, que hoje está no Tottenham, Miranda, que hoje está no futebol da China, e Caleri, que está no futebol da Espanha hoje, no clube espanhol, né? Vamos começar aí pelo Caleri, né? O Caleri é sempre aquela mesma história de que está envolvido com os empresários e que não tem condições de vir, e todo ano e toda janela de transferência a mesma história. Então, na minha opinião, é perca de tempo falar alguma coisa sobre Caleri. Enquanto ele não se desvincular dos empresários, que ele foi contratado pelos empresários e não por um clube, e a multa é muito alta, então acho que fica muito difícil da gente ver o Caleri um dia voltando a vestir a camisa do São Paulo. Vamos ver aí o futuro, a Deus pertence, né? Espero que um dia ele possa voltar, mas nesse atual momento acho bem difícil. Lucas Moura, eu acho que é uma grande ilusão, porque ele falou que só retorna ao futebol brasileiro quando ele completar 10 anos de Europa. E esses 10 anos se conclui no findar do contrato do Lucas com o Tottenham, que é no final de 2023. Então, daqui 3 anos, né, tá bem longe. Então, eu acho que é uma besteira pensar nisso. Está no radar, beleza, mas não ilude a torcida falando que tá de olho, que não sei o quê, porque fica sempre aquela expectativa. E eu acho que é uma besteira. Acho que você tem que ser realista e falar, olha, não tem condições e não tem como, né? Então, eu acho que o Lucas só retorna quando terminar esses 10 anos mesmo que ele falou para a torcida e quando terminar o contrato dele com o Tottenham, tá bom? Então, acho que antes disso não tem condições dele voltar. E o Miranda, sim, eu já vejo que dentre esses 3 é o único que tem condições de voltar. Miranda hoje atua no futebol chinês, né? Eu não sei dizer o nome do clube dele lá da China, que é um nome meio complicado, mas hoje ele tem 35 anos e em 2021, acho que é junho ou é julho que se encerra o contrato dele lá. Em janeiro, o São Paulo pode fazer um pré-contrato. Não só o São Paulo, como qualquer outra equipe. Então, eu acho que ele se enquadrando nos salários aqui do Brasil, que o São Paulo possa pagar, acredito que a volta dele é positivíssima para o futebol brasileiro e para o São Paulo, né? Então, dentre esses 3, para mim, é o único que tem condições de voltar. Miranda, para mim, é um excelente zagueiro, joga de terno, joga bacana, né? E eu acho que dá uma segurança muito grande para a zaga. E assim como eu comentei sobre o Álvaro Pereira, a volta dele, né, eu acredito que a volta do Miranda seria perfeita. Ah, mas é a idade dele, Felipe? O cara tem 35 anos, mas é um cara que joga com qualidade. É muito melhor do que o São Paulo ter aí jogadores novos, mas que não dão conta do recado. Eu acredito que o Miranda daria ali jeito nessa zaga, que muitas vezes a gente só utiliza ali o Bruno Alves e o Arboleda, e quando cansa a gente tem que colocar o Anderson Martins, que eu vejo ali que entra muito inseguro. Eu acho que o Miranda entrando ali vez ou outra como titular, vez como reserva, seria ótimo ali para a zaga do São Paulo, beleza? E aí, deixe seu comentário aí, o que você acha da volta do Miranda aí ao São Paulo, beleza? Uma outra notícia aí é que o Marco Aurélio Cunha deixou, né, de ser coordenador da CBF, da parte da seleção feminina, né? Ele deixou para ser pré-candidato à candidatura de ser presidente do São Paulo, né? Ele tem que ter ali o voto dos conselheiros para que ele possa se candidatar e disputar ali a presidência do São Paulo, né? Ele vai ali, na minha opinião, se fosse uma disputa aberta para os torcedores, eu acho que o Marco Aurélio Cunha vencia essa disputa aí com o Júlio Casares, né? A visão que eu tenho do Júlio Casares foi da época do marketing do São Paulo, né? Deixou muito a desejar. O São Paulo teve grandes nomes, como Lúcio, né, que teve passagem por seleção brasileira, Bayern de Munique, tivemos Kaká, que jogou no Milan, Real Madrid, seleção brasileira, jogou no Orlando City, enfim, teve N jogadores, né? Teve Alexandre Pato que na época que ele estava, Luiz Fabiano, entre outros nomes que foram assim de grande renome, que atuaram no São Paulo e não teve uma divulgação. E hoje, atualmente, a gente vê que o nosso marketing também está parado. A gente vê aí a contratação do Paulo não teve divulgação, o Alexandre Pato retornou, não teve divulgação, a gente teve a contratação do Juan Fran, não teve divulgação, a gente tem a contratação do Daniel Alves, né? O melhor lateral direito de todos os tempos aí que muitos estão falando no quesito títulos, e não tem uma divulgação, cara, né? Você vê que aí o cara ganhou o mundo aí com o Barcelona, com Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilha, e agora, né, ele
tenta aí resgatar a imagem de um São Paulo vencedor e não há uma divulgação, não há aí venda de camisas, não há assim uma divulgação, um merchandising com o cara, né? Então a gente vê aí que o nosso marketing está muito fracassado, está muito parado, né? E é como o Muricy já falou, o São Paulo está parado no tempo. Se não dá um start, um estralo no time, dificilmente a gente vai aí voltar aos bons tempos de São Paulo, né? E do Marco Aurélio Cunha, a imagem que a gente tem é de um cara que, né, ele estava ali no auge do São Paulo, né? Quando o São Paulo vencia Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, ele ia ali no nos programas esportivos e zombava, brincava, porque o São Paulo era o time do momento, né? Então, a imagem que eu tenho do Marco Aurélio Cunha é dessa, de um cara vencedor, né? E nessa gestão dele, que ele deixou a CBF, ele deixou aí um marco que tem o nome dele ali, foi a conquista de uma divulgação do futebol feminino. Você vê, antes da pandemia, o futebol feminino estava sendo divulgado na Band, com campeonatos brasileiros, se eu não me engano teve Copa do Brasil, Libertadores, né, e também o Copa do Mundo, né, que apareceu também aí já foi na Rede Globo, que foi a Copa do Mundo do futebol feminino, né, que foi essa grande divulgação que, se eu não me engano, acho que os Estados Unidos venceu, acho que foi isso. Então, eu acho que a vinda do Marco Aurélio Cunha é muito positiva para o São Paulo, mas eu acredito que ele não vença porque é uma eleição interna, né? E eu acho que o Casares internamente tem mais aprovação do que o Marco Aurélio Cunha, porque ele deixou o São Paulo para ser prefeito e depois foi para a CBF e não retornou ao São Paulo. Então, eu acredito que ele vem para disputar, mas eu acho que ele não vence, por mais que hoje, se eu pudesse votar, ele teria o meu voto. E aí, quem vocês preferem? Marco Aurélio Cunha ou Júlio Casares, né? E ambos têm assim algo que eu não concordo, que é o São Paulo se tornar uma empresa, né? SA. Você vê aí que muitos clubes lá da Europa estão se tornando assim. E aqui no Brasil, poucos estão com essa ideia aí de se tornar SA. E eu acho que esse é o grande caminho para os clubes brasileiros dar uma grande retomada, uma guinada financeiramente na grande divulgação das suas marcas, né? E ambos têm esse conceito de que não é a hora, de que é algo experimental, e eu já não concordo. Eu acho que sim, já foi provado por A mais B que na Europa funcionou e no Brasil está na hora de colocar isso em prática, né? Uma outra notícia que saiu no Globo Esporte é que está mostrando como é que o São Paulo se apequenou, né? Tudo iniciou ali, né, quando o São Paulo conquistou ali seu último campeonato brasileiro, né? E ali começou ali o terceiro mandato do Juvenal Chuvencio, e ali começou a dar várias dívidas e fazendo empréstimos, faz isso, faz aquilo, o São Paulo afundando em dívida, contratando jogadores com altos salários, jogadores que não deram retorno, o São Paulo sendo eliminado, enfim. E ali começou o grande desmanche do São Paulo, né? E ali no site, né, do Globoesporte.com, deu alguns detalhes, né? Tudo iniciou ali em 2000, né? Em 2000, São Paulo arrecadava mais do que devia. Então tinha ali uma grande receita da televisão, venda de jogadores, que ali trazia outros jogadores que davam certo. E você vê que hoje em dia isso não acontece no São Paulo, né? Mas, assim, precisamente atualmente, a gente teve aí a compra do Diego Souza, pagaram um absurdo ali pro Sport, o cara não deu certo, foi emprestado e hoje o cara saiu de graça, se eu não me engano, acho que ele tá no Grêmio, né? E saiu praticamente de graça. O São Paulo ainda está pagando esse jogador que está vestindo camisa de outro clube. E aí a gente vê que não há uma direção, não há ali uma gestão de fato, tanto do futebol quanto da vida financeira ali, da saúde do clube. E eu acho que falta ali uma gestão nesse sentido, né? E ali o site fala ali que houve eliminações ali de campeonatos. São Paulo hoje não entra como favorito ali no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista, enfim, todos os campeonatos que São Paulo entra, né, os torcedores já imaginam, vai cair nas quartas, vai cair nas oitavas, vai cair na fase de grupo, porque não se tem mais confiança, né? E hoje, com o trabalho do Diniz, a gente acredita que possa dar uma diferença, mas com essa parada aí, a gente vai começar tudo de novo, vamos ver como será um retorno do São Paulo pós-pandemia, né? E uma coisa ali que me chamou a atenção foi que na reportagem fala que o São Paulo deve alguns milhões e muitos milhões para empresários para a vinda de Thiago Volpe, goleiro, Tietê, volante, Pablo, atacante, e meio-campista Hernanes, por simplesmente intermediar as transferências para o São Paulo.
É um absurdo, cara. Como é que pode um clube viver nas mãos ainda de empresários? Lógico que todos os clubes vivem, mas, poxa, será que não tem alguém, um olheiro que possa ir lá e trazer esse cara, né? Tem que ter intermédio de empresário para falar com outro empresário para trazer jogadores. Eu acho que é uma falha não só do São Paulo, como de tantos clubes, né? E queria deixar aqui uma mensagem para vocês referente essa última reportagem que eu falei do Globo.com, né, sobre as finanças. E tem uma passagem na Bíblia que fala um pouco né, de governos, né, de situações, de como liderar uma geração, uma instituição, coisa do tipo, né? Hoje a gente vê que na televisão que está havendo aí um grande racha no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou pró-Bolsonaro, eu sou contra, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente não vê uma junção de pessoas para o bem de todos, para o melhor de todos, né? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, deixar uma mensagem, está lá no livro de Provérbios, né? Está lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 16, que diz assim, ó: o governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo, né? A gente vê nos tempos do Gouveia, né, que foi presidente do São Paulo, né, conquistou grandes títulos, teve uma gestão absoluta e muita gente tem uma grande gratidão por ele, né? E a gente vê que hoje no Brasil, no mundo, não se vê isso nos gestores, né? E no atual momento do São Paulo, a gente não vê também essa imagem. Trazendo aqui para um lado mais espiritual, como que está a sua visão desse mundo hoje que nós estamos? Ah, Felipe, eu não concordo com o Bolsonaro, eu sou a favor, e isso e aquilo, mas no geral, como que você vê essa atual gestão do Brasil? Como que você vê que Deus está no controle de tudo isso? Né? Nós estamos vendo aí que é um poder judiciário contra o executivo e não há ali uma junção de ideais. E pelo pior que possa parecer, todos eles se dão bem no final e o povo acaba saindo na pior, né? Então, nesse versículo deixa bem claro que quando a gente tem alguém que tem um coração vinculado para as coisas acontecerem, o negócio vem a dar certo. Né? Ah, Felipe, então você quer dizer que o Bolsonaro é de Deus, não é, não sei o quê. Olha, irmãos, eu tenho a minha visão do que é certo e do que é errado. Mas a minha visão aqui não é passar para você, olha, você que segue o Bolsonaro, você está errado. Você que segue o Bolsonaro, você está certo. A minha visão que eu quero te informar é: ore pelo teu país. Ore para que nós possamos ver aí uma direção diferente. Para que nós possamos ver algo acontecer, o sobrenatural acontecer, para que nós possamos ter controle do que acontece, né, nessas eleições, né? No versículo, um outro capítulo bacana que eu acho é Provérbios 29, versículo 2, diz assim, ó: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Então a gente vê aí que, voltando ali para o lado do São Paulo, a gente vê que a gestão do Leco vem deixando a desejar. E aqui voltando já para o lado espiritual e voltando ali para um lado mais do Brasil. Você vê aí que há uma grande guerra, né? Uns querem deixar o Bolsonaro governar, outros não querem, e vive essa grande luta, vive essa grande batalha. Então aqui a intenção não é falar, olha, você de direita está errado, você está certo, você de esquerda você está errado, você está certo. A intenção aqui é para que a gente possa nos unir, para que a gente possa ver uma diferença, uma mudança nesse nosso Brasil, para que a gente possa ver acontecer, né, que assim como eu dei o exemplo do São Paulo, que por não ter ali uma direção, algo que vem de Deus, o clube foi se apequenando, né? Um clube que era extraordinário nas finanças, em contratações, em títulos, era absoluto em tudo, e hoje, né, a gente vê que o clube se apequenou. Então hoje a gente vê que a gente precisa de orar pela nossa nação, pelo mundo em geral, né? Aqui como Brasil, a gente orar pelos nossos governantes. Ah, Felipe, você é a favor ou contra o Bolsonaro? Não posso aqui dizer. Eu tenho minha visão, mas eu quero deixar para você, ore. Você que gosta do Bolsonaro, não ore por ele. Ore porque você está no Brasil. Se der errado, todos nós afundamos juntos. Então
Então o que nós precisamos é de um Brasil unido, que ora para que nós possamos ver um Brasil a cada dia mais próximo da excelência. E um último versículo que eu queria deixar está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, ó: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Então ele está falando que ora pelo teu presidente, ora pelo teu deputado, ora pelo Supremo Tribunal Federal, ore pelo Congresso. Não só fala, ladrão, safado, porque você está amaldiçoando a tua nação, né? Por mais que você tenha isso dentro do teu coração, ore, busque para que o teu país seja transformado, né? E dando continuidade, diz assim, ó, né? Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com a dedicação a Deus a respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Então, o que eu posso dizer para vocês é: orem, orem pelo teu país, orem para que nós possamos ver uma grande diferença no nosso Brasil e no nosso mundo. Uma coisa que eu posso dizer para todos vocês é: Jesus está voltando. Todos os sinais estão se cumprindo. Eu uso esse canal aqui e através do São Paulo eu deixar um recado de Deus para vocês. Então, pega essa mensagem. Felipe, eu não concordo com tudo. A Bíblia diz, ouve tudo e retém o que é bom. Aquilo que você não concorda, descarta. Mas pegue algo de Deus para você. E o que eu sempre gosto de deixar no final dos meus vídeos, pense nisso. Até mais e até o próximo vídeo.